Toda vez que chega perto de umas eleições, alguém do Lula é investigado por algum tipo de crime. O filhinho e o filho do Lula sempre chega nas eleições, alguém descobre alguma coisa sobre o filho do Lula. Um amigo uma vez me falou para mim: Pedro Paulo, pá, eu gosto do Lula, mas esse fato do filho do Lula ser milionário eu não aceito. E aí eu falo para a pessoa, cito, fulana, tu acreditas que o filho do Lula tem uma Ferrari de ouro? Tu acredita que o filho do Lula é dono da Friboi? Tu acredita que o filho do Lula é dono da Havan? Aliás, teve uma política do PL que jurou que a Havan era da Dilma. Esses malucos vão falando essas coisas e as pessoas acreditam. Agora o filho do Lula está respondendo por 3 inquéritos. Primeiro, que está envolvido com o dinheiro dos aposentados, que já foi comprovado que não existe nada contra que prove que o filho do Lula tenha se envolvido com o roubo dos aposentados, ou que esteja envolvido com o Banco Master. Mas alguns jornais colocam reportagem com tendência em culpar o filho do Lula, porque isso já é uma característica da grande imprensa, que é uma imprensa golpista e trabalha em função dos Estados Unidos. O filho do Lula já foi acusado várias vezes. Infelizmente, uma grande número de pessoas no Brasil acreditam nessas coisas. Certa vez eu vinha num táxi, que ainda era tempo do táxi, não tinha Uber, e o cara começou a falar mal do Lula, dizendo que o Lula era ladrão, isso, aquilo. E aí eu perguntei para ele, mas como que tu sabe que o Lula é ladrão? Tu tem alguma prova? Não, é que todo mundo fala. Que todo mundo fala. Tá, mas quem é todo mundo? Ah, no Jornal Nacional falaram que o Lula é. E eu disse, e tu acredita em tudo que sai no jornal? E ele me responde, um jornalista da Globo jamais iria mentir. O José Bilker, um grande ator da Globo, certa vez, dando uma palestra para alguns alunos de universidade, ele lê um texto e pergunta para os alunos se aquele que eles achavam daquele texto, se eles concordavam com o texto que ele leu. E os alunos, 99%, comentaram que concordavam com aquele texto. E aí o José Wilker diz, esse texto é de Hitler. E os alunos ficaram espantados. E ele diz, não fique espantado. Porque o padrão da Globo é um padrão nazista.
A Globo, e assim como outros jornais, eles são uma fábrica de ilusões. E eles fazem vocês comprar aquilo que não presta, assim como fazem vocês acreditar naquilo que não é verdadeiro, desde que isso seja de interesse deles e para aqueles que eles trabalham. A elite do atraso, a elite podre, a elite mundial são donas de jornais, são donas de rádio. Tu pegar os grandes políticos, os famosos coronéis, são donos de rádio, são donos de televisão. Podemos citar o Collor, o pessoal da Bahia, o Ratinho, toda a família do Ratinho, e outros, principalmente Norte e Nordeste. Dessa maneira, eles vão usando o povo como massa de manobra. Quando se fala em gado, não é à toa. Não é à toa. Porque o termo gado funciona muito bem para aquelas pessoas que acreditam num cara que está com gravatinha e que está apresentando um jornal na Globo e outros jornais. Mas também vou falar algo que me dói muito do que eu vou falar agora. Eu sempre acreditei que a igreja era uma instituição que servia em função do Pai Celestial. Eu sempre acreditei que a igreja ela seria usada para trazer as pessoas a serem seres melhores. Mas, infelizmente, a grande maioria das igrejas hoje são palanques políticos, palanques eleitorais. Um grande número de igrejas e pastores e líderes de igrejas milionários usam a igreja em nome de Deus para manipular as pessoas. E hoje, com muita tristeza, eu falo que a grande maioria das igrejas estão a serviço de político da extrema-direita e serve como máquina de dominação.